Realengo, Suzano ou Goiânia. O que esses três casos têm em comum? Esse é o canal Passado a Limpo, eu sou Henrique Oliveira, jornalista, e hoje eu vou contar essa história para você. Antes de mais nada, vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo e se você não se inscreveu, ainda dá tempo. Aperte aqui o sininho para você se inscrever. Bora lá pro vídeo? Três crimes chocaram o Brasil, e isso chamou a atenção pela forma que eles foram realizados. Esses crimes são de jovens que atiraram contra seus amigos dentro de escolas. E esses casos chamaram muita atenção no Brasil porque aconteceram em épocas diferentes, e eles têm algo em comum que você vai descobrir agora. O primeiro aconteceu em 7 de abril de 2011, onde o jovem Wellington de Oliveira entrou em uma escola chamada Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, e atirou contra jovens dessa escola. Falando que ia dar uma palestra dentro dessa escola, ele entrou armado e começou a desferir tiros a ermo. Esse caso culminou na morte de 12 pessoas entre 13 e 15 anos, e a maioria delas, pasmem, eram mulheres. Na posse de 2 revólveres e um instrumento chamado speed loader, que carrega revólveres de uma forma mais rápida, Wellington entrou na escola e começou a atirar. Nisso, chamou a atenção de muitos alunos que corriam e o caos estava tomado nessa escola. Com isso, policiais militares entraram na escola, tentaram deter Wellington, que atirou contra a própria cabeça, morrendo assim. Um outro caso que chamou muita atenção aconteceu em outubro de 2017. Um jovem de apenas 14 anos levou até a sua escola, até a sua sala de aula em Goiânia, uma arma, uma pistola, e começou a atirar contra 2 colegas de sala de aula. Esse adolescente chegou com a arma, tirou dessa mochila, da sua mochila, durante a sua aula e começou a atirar contra esses colegas. De acordo com informações de professores, de pessoas que estavam na escola, se não fosse o trabalho de uma coordenadora, se não fosse a rapidez dessa coordenadora, ele tinha atirado em muito mais pessoas e ainda teria a chance de ter se suicidado com a própria arma. Nesse tiroteio, ele feriu 3 pessoas e matou 2 jovens com uma pistola .40 que era de propriedade da Polícia Militar do Estado de Goiás, cujo a sua mãe era policial militar. A arma, segundo os parentes, ficava muito bem escondida, e esse jovem, que não vamos revelar o nome, ele pegou essa arma e levou até a escola para chamar a atenção, e também para cometer esse crime, é claro. O terceiro caso que eu queria contar aqui aconteceu no dia 13 de março de 2019, numa cidade chamada Suzano, região metropolitana de São Paulo. Um dia típico em uma escola estadual da cidade de Suzano, aconteceria uma das maiores barbáries da história da educação brasileira. Guilherme Talci, de apenas 17 anos na época, e Luiz Guilherme de Castro, de apenas 25 anos, entraram na escola Raul Brasil, na cidade de Suzano, e atiraram contra alunos dessa escola. Isso aconteceu no dia 13 de março de 2019, pela manhã, no horário do intervalo. Naquilo que seria um dia de aula normal, aconteceu uma tragédia inesperada. Circuitos de câmeras de segurança da escola mostraram que Guilherme Talci entrou na escola rapidamente com uma mochila e também alguns livros, alguma coisa. Quando ele entrou dentro da secretaria da escola, ele sacou um revólver e começou a atirar contra alunos, professores, trabalhadores da escola. O caos se instalou na escola, que estava no horário de intervalo, ou todo mundo chama recreio. Tanto Guilherme Talci quanto Luiz Guilherme caminhavam pela escola, isso é mostrado pelas câmeras de vigilância, na posse do revólver. O caos instalado, alunos indo para um lado ou outro e sendo mortos por esses jovens. Sendo que um policial militar que morava nas imediações conseguiu entrar na escola e disparou contra os jovens que estavam na posse das armas. Porém,
Os jovens, como meio costumeiro nesse caso, atirou contra as próprias cabeças, morrendo ali no local. Mas o que esses casos têm em comum, como eu falei no início? Bom, e para isso a gente vai ter que voltar lá no passado, em 1999, para entender. Em 20 de abril de 1999, 2 jovens entraram na escola de Columbine e atiraram também contra alunos. Nesse episódio, morreram 12 pessoas, entre alunos e professores. Esse ficou conhecido como o Massacre de Columbine e chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive de pessoas aqui no Brasil. Eric Harris e Dylan Klebold trabalharam o tempo todo e estudaram para fazer esse ataque. Na posse de revólveres, eles entraram na escola que eles estudavam e começou a atirar contra alunos. Muitos alunos tentaram se refugiar dentro da biblioteca da escola, e isso fez com que ficasse muito mais fácil para os 2 jovens atirar contra alunos. Mas a ideia deles era chamar a atenção tanto de autoridades quanto da escola e fazer um ataque muito maior, até com explosivos, sendo que na bolsa que eles levavam também continham artefatos explosivos. A ideia era, com explosivos, explodissem algumas áreas da escola, os alunos saíssem da escola e começassem a ser atingidos por tiros da parte de fora. Mas isso não aconteceu, eles foram fazendo os homicídios dentro da escola a esmo, andando pela escola, como mostra também o circuito de segurança interna. Esse caso de Columbine chamou muita atenção das autoridades e foi um massacre que resultou na execução de 12 pessoas e deixou uma ferida muito grande na comunidade americana. Mas o que isso tem a ver? Pois bem, muitos desses jovens do Brasil, eles tinham conhecido o crime de Columbine. Embora alguns deles, como os jovens de Realengo, não fossem da época de 1999, conhecesse friamente como aconteceu esse episódio de Columbine. Mas relatos tanto da Polícia Civil dos estados, tanto de São Paulo, Goiás e também do Rio de Janeiro, comprovaram que esses jovens tinham algum problema com distúrbios como bullying. Recebiam bullying dentro dessas escolas, dentro de outros alunos, e por isso o sentimento de vingança ficou aflorado para contra esses outros alunos. E isso, segundo a Polícia Civil, pode ter sido a causa, o motivo e a razão de ter acontecido esses crimes. Sendo que isso também não quer dizer nada, não justifica nada para eles terem feito esses crimes bárbaros. Porém, dentro desses casos, como o caso de Suzano, que Guilherme Tauci e Luiz Guilherme de Castro utilizaram, tem algumas referências sobre a questão de Columbine. Por exemplo, Guilherme Tauci estava utilizando roupas pretas, uma máscara com a mandíbula de um esqueleto e também bonés, coberturas sobre a cabeça. E isso reflete aos jovens de Columbine, a forma que eles estavam vestindo. E também a um seriado norte-americano que também retrata um pouco do que aconteceu em Columbine. Essas coincidências também mostram a forma que eles utilizaram. Por exemplo, no caso de Suzano, de novo, citando novamente o caso de Suzano, eles mostram que os jovens Guilherme Tauci e também Luiz Guilherme de Castro estavam com bombas, com explosivos, artefatos explosivos, assim como os jovens Eric Harris e também Dylan Klebold lá em Colorado, no longínquo ano de 1999. Além dessa triste coincidência, os jovens estavam portando, aqui no Brasil, armas de fogo e também flechas, que seriam utilizadas da forma com arco e flecha, e também aquelas bestas que lançam flechas muito mais rápidos. E isso também mostra a tal coincidência. As polícias civis desses estados brasileiros disseram que muitos desses jovens que participaram desses ataques aqui no Brasil tinham conhecimento dos tiros em Columbine. E isso fez com que eles se especializassem naquilo e chamassem atenção, dizendo que fariam algo maior que Columbine para mostrar poder, mostrar forma de poder. E esse comparativo que disse agora há pouco foi feito pela revista Veja,
A publicação brasileira mostra esse comparativo entre os casos de Columbine e o caso de Suzano, no estado de São Paulo. Mas o que a mídia tem a ver com esses ataques? Pois bem, na época desses crimes, a mídia explorou muito as formas com que esses jovens fizeram esses ataques contra outras pessoas. Além de explorar isso, também explorou os responsáveis por esses casos. Fotos desses jovens ficavam estampados em jornais, apareciam na TV, eram falados nas redes sociais e também nas mídias da internet, à torto e direito. Muito tempo falando sobre esses jovens. E muitos especialistas dizem que isso pode gerar gatilho para outros jovens que têm propensão a fazer isso, executar crimes da mesma forma. E por incrível que pareça, nas redes sociais há muitos casos que esses jovens, Guilherme Taussig, Luiz Guilherme de Castro, também Wellington, se tornaram heróis para alguns jovens. E isso é um problema muito grave para a sociedade brasileira. Muitas instituições norte-americanas, quando aconteceu aquele massacre em Columbine em 1999, de lá para cá vem estudando formas para que a mídia não explore muito os jovens, as pessoas que façam isso. Mas a ideia é com que eles deixem de ser para muitas pessoas heróis. A exposição desses assassinos na mídia é explorado como uma forma de troféu por pessoas que tenham propensão a fazer esses crimes. E a maioria das vezes, a cobertura da mídia, o foco está na forma que foi feito o crime e também nos jovens. E isso gera um problema enorme socialmente. Especialistas dizem que a maioria desses jovens que executam esse tipo de crime querem fama, querem aparecer. E a mídia faz um trabalho que mostra o tempo todo eles dessa forma. A doutora Jacqueline Schildkraut, professora na Universidade Estadual de Nova York, pesquisa muito bem esses casos. A pesquisadora lembra que durante os tiros em Columbine, em 1999, a CNN, o maior portal de notícias, a maior rede de notícias dos Estados Unidos, interrompeu na hora a sua programação para dar ênfase a esse caso. E durante todo o dia, durante toda a semana, o caso foi mastigado, foi mostrado de forma assim que não parava dentro dessas emissoras. E para a pesquisadora, isso foi muito nocivo. Ela diz que a maioria desses jovens que buscam fazer esse tipo de crime buscam fama e notoriedade. Assim, a exposição desses jovens gera para outras pessoas gatilhos para que isso possa fazer também e buscar também a fama de se tornar um herói desse tipo de crime. Um herói nada a ver, né? Vamos dizer assim. E no Brasil também, a mídia, na época, tanto de Suzano quanto de Realengo, interrompeu também isso. Assim como nos Estados Unidos, isso também aconteceu no Brasil. A mídia ficou explorando o tempo todo esse tipo de crime, quando aconteceu em Realengo, quando aconteceu em Suzano. E isso, para muitos pesquisadores, é prejudicial. Depois dos episódios nos Estados Unidos, há muitos programas no país que tentam diminuir a exposição dos assassinos dentro da mídia. Para um programa chamado Sem Notoriedade, que acontece nos Estados Unidos após esse crime de Columbine, eles trabalham para que a mídia diminua a exposição desses jovens e os métodos que eles utilizaram para fazer esses crimes, passando assim a dar ênfase nas suas reportagens para outras coisas, como por exemplo, você mostrar pessoas que ajudaram a isso, a ser interrompido esse tipo de crime, como policiais, bombeiros, etc. E também dar ênfase àquelas pessoas que sobreviveram a esses crimes, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu em São Paulo, como aconteceu nos Estados Unidos, em Goiânia, etc. Para esses pesquisadores, isso diminui a sensação de insegurança, diminui vários aspectos, mas principalmente a notoriedade desses jovens, que para muitos, como eu já disse ali, se torna um troféu, se torna uma forma, essas pessoas viram heróis para muitos jovens, e isso pode desencadear uma reação em cadeia para levar para outros jovens cometer esses crimes também. Por isso, a mídia e os jornalistas têm uma responsabilidade muito grande na cobertura desses fatos. A mídia tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade, sobre a opinião pública brasileira.
por exemplo. Para isso, é necessário que os jornalistas, as mídias, tentam construir uma matéria para que não gere gatilhos. E a mídia brasileira também tem que aprender, infelizmente com esses casos, a fazer esse tipo de cobertura. Cobertura com mais responsabilidade, com menos tragédia e também menos sensacionalismo. E é o que acontece muito na mídia brasileira. Esses programas que eu disse agora há pouco, eles têm o viés, a ideia de que isso não aconteça mais, para gerar um mínimo de comoção possível com esses casos. É claro que tem que fazer a cobertura, o fato está acontecendo, os crimes acontecem, mas a mídia também tem uma forma mais branda, uma forma mais responsável para gerar essas notícias. E como eu sempre digo, a mídia tem uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. Pois bem, gente, se você lembra desses casos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, deixe seu comentário aqui, que eu tenho certeza que a gente vai bater muito papo. Ah, e é legal, deixa um comentário também, dando ideias de outras reportagens também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.